amados, compartilham na celebração da vida através da divulgação do pensamento espírita em terras norte-americanas. Os espíritos disseram a Allan Kardec que os espíritos nos influenciam a existência, a vida, a tal modo que, de ordinário, são eles que nos dirigem. É a resposta à questão 459 de O Livro dos Espíritos, mostrando que nós somos muito sensíveis a essas interferências espirituais e elas comparecem na nossa existência tão intensamente que, de tal modo, que nós não podemos nos desconectar delas. Sintonizar com esta ou aquela faixa vibratória é que dá um sentido em que faixa vibratória nós nos encontramos. Encarnados e desencarnados, experimentamos, portanto, essa conexão usual, desapercebidos que estamos no campo da jornada humana, do conhecimento acadêmico e da visão que as religiões propõem, sem darmos-nos a atenção genuína que a temática merece, no que tange a essas conexões, os espíritos eles não só descrevem, mas Allan Kardec teve a oportunidade de trazer-nos esse conteúdo à baila, a fim de que pudéssemos estar mais atentos naquilo que Jesus propôs de analisai, ou seja, façais uma compreensão de cada realidade. Estais sempre discernindo. Vigiai, estais atento, observando. E orai, significando a oração propriamente dita ou a ação no bem. Essa perspectiva que Jesus propôs vem ao encontro dessa delicadeza que é o psiquismo de nós, espíritos encarnados, com as entidades que estão fora do corpo. Em que faixa vibramos? Com quem estamos conectados? E foi nesse viés que o Espiritismo trouxe ao conhecimento da academia, que aos poucos vai se aproximando desse conteúdo psiquiátrico, que ainda não comparece com a abundância que o Espiritismo nos oferece, mas que já é cogitado, que já é considerado ainda como algo que faz parte da existência dos seres humanos, sem que isso ainda tenha sido estudado como foi por Allan Kardec e seguida Allan Kardec por outros espíritos decodificando o conteúdo espírita para que pudéssemos entender a temática chamada de obsessão. Obsessão, na perspectiva espiritista, significa a influência de um espírito feita de forma demorada, duradoura, sendo essa influência feita por um espírito imperfeito, portanto, inclinando aquele que está encarnado a comportamentos que não são saudáveis. Portanto, uma influência nociva, como mesmo acontece em relação aos micro-organismos, que às vezes, imperceptíveis, invisíveis, podem nos contaminar e gerar um adoecimento físico. A obsessão é uma patologia de natureza psiquiátrica que enseja nos proporcionar uma alteração que pode ir desde os transtornos mais sutis aos mais abundantes, alterações que se dão no campo do pensamento até no campo corpóreo, caracterizando, portanto, um parasitismo que tem diferentes níveis de interferência e de inserção, gerando, como consequência, males maiores ou menores para aqueles que são suas vítimas. Obsessão, do ponto de vista espírita, portanto, é bem esse significado básico, quando os espíritos nos influenciam, nos inclinando, nos induzindo a um comportamento negativo. Ele pôde discorrer sobre a temática e fez um alinhavo didático que nos serve de comparação para fazermos um contraponto com a análise psiquiátrica, já que a obsessão
É uma temática que se inclina para a área médica, especialmente no campo da psicopatologia. Então, Allan Kardec propôs que teriam 3 variedades de obsessão: a obsessão simples, a obsessão por subjugação e a obsessão por fascinação. O processo simples é um processo no qual o obsessor gera um grau de constrangimento no qual ele se imiscui, o espírito desencarnado, no psiquismo da pessoa, lhe gerando um estado desagradável, uma sintomatologia difusa, uma inquietação, uma agonia, e pode cursar com inumeráveis sintomas em relação à pessoa que foge o seu natural do seu cotidiano e se faz de uma forma permanente. Algumas pessoas chegam até a considerar assim, isso é encosto, para falar de uma interferência que está demoradamente se mantendo, já caracterizando uma obsessão. Porque uma coisa é uma influência espiritual circunstancial, pontual, em um dia, e depois você se desconecta. E a outra coisa é essa influência, ela permanecer. Quando ela permanece, essa persistência é que caracteriza esse adoecimento do ponto de vista espiritual, alterando-nos, portanto, a nossa dinâmica usual de existência. Então, alguns passam a dormir muito ou não conseguir dormir direito, outros passam por uma irritabilidade que não é a sua irritabilidade habitual, se mostra mais acentuada, mais contínua, a troco de nada, ou uma ansiedade, ou uma tristeza, enfim, um conjunto de sintomas que se manifestam em desconexão com a própria característica da pessoa. Ela sente que ela não está bem, se ela é espírita ou tem um conhecimento da dinâmica espiritual, ela pode levantar a hipótese de que esteja sofrendo uma influência negativa nesse nível, chamado da obsessão, na modalidade obsessão simples, porque ela está lúcida, está gerenciando a sua vida, mas está fazendo sempre de modo agoniado, desagradável, incomodado, é inoportuno para a pessoa a influência desse espírito e ela revela isso no seu cotidiano. Da simplicidade, a pessoa pode evoluir, seja para a fascinação, seja para a subjugação. Na subjugação, há uma constrição, o espírito exerce um grau de influenciação, de constrição sobre o psiquismo da pessoa, podendo se manifestar em nível corpóreo também. E a pessoa sente-se lesada na sua vontade, há uma paralisia na vontade, ou seja, há uma incompetência da pessoa no campo da vontade para fazer ou deixar de fazer algo que o espírito esteja querendo fazer. Então, é um processo, por assim dizer, que se instala e a pessoa dá-se conta que ela não está bem, mas ela não consegue deixar de fazer aquilo que o espírito sugere, sutil ou ostensivamente. Às vezes, ela quer fazer alguma coisa e não consegue porque o espírito bloqueia e ela percebe que há uma interferência bem clara para ela e que está lhe cerceando a vontade. A terceira modalidade, ela é muito mais complexa. A terceira variante chama-se fascinação. Kardec procurava usar as palavras que caracterizam o fenômeno. A subjugação é estar sob o jugo do espírito, a vontade comprometida. Na fascinação, a pessoa entra na paralisia do raciocínio. O espírito exerce sobre ela uma ilusão. Ele constrange a pessoa criando um fascínio, uma ilusão. E a pessoa se deixa repercutir através da impossibilidade de fazer lógica. O raciocínio dela fica comprometido. Ela, portanto, se perde no campo da razoabilidade. Ela perde o bom senso. Ela fica, portanto, achando que todo mundo está errado e só ela está certa. Ela começa a alinhavar ideias que são absurdas, mas ela acha que tem toda a coerência para ela. Essa manifestação chama-se fascinação. É muito difícil de tratá-la porque a pessoa não se sente doente. Enquanto que na obsessão simples a pessoa se sente doente, na subjugação também, se ela conhece as influências espirituais, ela inclui essa possibilidade. Na fascinação, não. Ela acha que está todo mundo doente e só ela está saudável. É um processo muito curioso. No âmbito da psiquiatria,
nós poderíamos relacionar com alguns termos a obsessão simples como sendo os distúrbios de natureza emocional, psicológico, que estão no âmbito da psicoterapia exercida pelos psicanalistas, pelos psicólogos, pelos psicoterapeutas. É o trato da emoção que está perturbada. Ela lembra um pouco a obsessão simples com os distúrbios emocionais. A subjugação lembra os processos neuróticos, onde a pessoa dá-se conta de algumas questões que são suas e que ela não quer fazer, mas se sente compelida a fazer. Repetir atos, rituais, determinados comportamentos que se repetem. Ela quer erradicar de dentro de si e não consegue. E do ponto de vista da fascinação, lembra bem as psicoses, quando o doente psiquiátrico ele desconecta-se da realidade e ele faz um processo de comprometimento do seu aparelho mental e faz uma desconexão, portanto, daquilo que é o razoável do ponto de vista da sua sanidade mental. Ele entra, portanto, num quadro de surto e ele começa a ter sintomas paranoicos, a processos delirantes, ele começa a fazer um falso juízo acerca da realidade, caracterizando um quadro psicótico que comparece em diversas patologias psiquiátricas. Então, essa correlação, ela é apenas didática, ela não tem nenhuma fundamentação rigorosa, é apenas para mostrar semblantes diferentes. Quando uma pessoa chega na casa espírita, por exemplo, às vezes, se ela só conhece a obsessão, ela corre o risco de se enganar. Às vezes a pessoa está com um quadro de esquizofrenia, está ouvindo vozes, e ela acha que é uma interferência espiritual, uma obsessão, e a pessoa está ouvindo vozes dos espíritos. Não é dos espíritos, é do próprio psiquismo dela. Então pode-se haver um diagnóstico equivocado pelo aquele que está fazendo a regência da casa espírita, na posição de um entrevistador, de um dirigente, de um dialogador, que pode ter uma compreensão equivocada, ou daquele mesmo que está conversando com alguém e é chamado a emitir uma opinião e, ouvindo um relato, pode confundir uma psicose que se trata de um transtorno orgânico psiquiátrico com um problema espiritual de fascinação. A pessoa está se sentindo Jesus Cristo e a gente, está fascinado, está uma obsessão. E não é um processo psiquiátrico. Ou a pessoa sente a necessidade de lavar as mãos fora da Covid, de tomar banhos demoradamente, num quadro de toque. Ela não consegue conter. E alguém pode achar que ela está sob julgo dos espíritos. Ela quer evitar, mas não consegue, é obrigada a lavar-se. Esse é um quadro psiquiátrico, não é um quadro de natureza obsessivo subjugatório. Ou então, a pessoa pode trazer um incômodo, um fogacho, uma inquietação, uma irritabilidade, e a pessoa pode achar que é uma interferência espiritual de uma obsessão, caracterizando já uma obsessão simples, e é apenas um quadro de menopausa. Há que se fazer um ajuste hormonal, é um transtorno da glândula da tireoide. O metabolismo da pessoa está alterado e ela está muito excitada, muito acelerada, emagrecendo, e não dorme direito, está com hipertiroidismo, então ela está lenta, molengona, começou a engordar, pensamento leve, meio mole. A gente pode pensar que é uma influência espiritual simples, já num caminho de uma obsessão simples, e não é. É apenas um quadro de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, ou de menopausa, ou algum outro transtorno orgânico. Do mesmo jeito que os espíritas podem fazer essa abordagem, um profissional da área do diálogo, da psicologia ou da medicina, na posição, por exemplo, de um clínico geral ou de um psiquiatra, pode ter um olhar equivocado de alguém que esteja sob influência espiritual. Por exemplo, alguém que esteja num quadro de obsessão, dominado pelo obsessor, que ele vê, que lhe diz palavras obscenas e que o impede, às vezes, de sair para o trabalho, o psiquiatra vai achar que ele está usando uma linguagem coloquial tantã, ou seja, vai olhar os sintomas e vai tentar enquadrar dentro de uma patologia que guarde esses sintomas. Então, a pessoa pode sair com um diagnóstico de esquizofrenia, está ouvindo vozes, mas é o obsessor. Então, esse diagnóstico, pelo profissional da área da psiquiatria, ele pode suscitar o engano. Se o profissional
ele não está em dia com esse conhecimento da espiritualidade, da obsessão ou da mediunidade, que não é obsessão, que é a faculdade de nós nos comunicarmos com os espíritos, sofrermos a influência dos espíritos, tal como a questão que nós iniciamos a nossa fala. Então, se você vai com um psicólogo e diz que está vendo a sua mãe, que morreu há 2 meses atrás, como tive a oportunidade de viver essa experiência, então a pessoa, o psicólogo vai dizer, não, ele não está aceitando a morte da mãe, está fazendo um quadro imaginativo, ou está tendo uma alucinação. O psicólogo não vai conseguir entender de que a pessoa está vendo a mãe. Como tive a oportunidade de ver certa circunstância, onde a mãe aparecia, e 2, 3 filhos registravam a mãe, 2 viam a mãe. E quando a mãe fez o transe, a mãe disse pelo que ela estava. Ela estava porque ela queria salvaguardar os filhos, tinha desencarnado há pouco tempo, uns 4 meses aproximadamente, e ela estava com medo do padrasto, que estava se insinuando para valer-se das filhas. E ela queria advertir as filhas sobre a perversão, por certo, que o padrasto, ela identificou do padrasto, e ela, querendo proteger as filhas, começou a assediar as filhas e gerou um quadro de desconforto, porque ela também não estava lá muito bem, e ela estava querendo proteger as filhas a qualquer preço, e começou a gerar um quadro de influenciação continuada e gerou um quadro de obsessão envolvendo as filhas, mas que, na verdade, era uma obsessão que ficou muito clara quando ela fez o transe, nós pudemos conversar com ela, e depois daquela conversa, que a família, as irmãs que estavam presentes nesse diálogo, foi um diálogo que aconteceu espontaneamente, depois desse diálogo, acabou. É isso que diferencia que não era um quadro psiquiátrico. Se houvesse um psiquiatra querendo diagnosticar um transtorno que vivia um processo paranoico, ou um psicólogo que achasse que a mãe não, os familiares não tinham aceito a morte da mãe, que estavam tendo uma alucinação, ou uma fantasia, ou um delírio, sabe lá, dependendo do olhar de cada um. E, na verdade, não era isso. Era só um quadro mediúnico, as filhas eram médios, e estavam entrando no processo de obsessão simples, porque a mãe estava a todo custo querendo falar com a família. E quando eu fiz o atendimento grupal no Centro Espírita, aconteceu espontaneamente, a filha incorporou. As 2 outras estavam vendo a mãe e a filha incorporou. E havia uma sincronicidade das 3, um sincronismo, porque elas diziam as coisas e eram tudo coincidentes. E quando a mãe falou, a mãe então contou pelo que ela estava ali se comunicando, quanto ela estava angustiada, quanto ela estava tensa, há quanto tempo ela estava influenciando as filhas. Vejam como é delicado poder fazer uma diferença. Os profissionais da área da psiquiatria, não compreendendo os aspectos espirituais, tendem a patologizar a mediunidade ou a achar que é uma patologia orgânica aquilo que é apenas uma obsessão, que, se mantida a obsessão e se tratada, ela cede, a pessoa cura. Não era uma esquizofrenia. Por isso, os psiquiatras que são mais ponderados, eles nunca dão diagnóstico de esquizofrenia na primeira consulta ou nas primeiras consultas após as anamneses. Porque há muitas circunstâncias que, às vezes, suscitam sintomas que não representam a patologia em si. Desde a fraude, que pode existir, de alguém querer simular uma doença para ganhar algum benefício do ponto de vista social, no campo do trabalho, enfim, até quadros, às vezes, como esse que eu estou dizendo, espirituais, e que, depois de um diagnóstico presumível de esquizofrenia, depois de 6 meses, cura. Como cura uma esquizofrenia com tanta riqueza de sintomas? É que não era esquizofrenia, era uma obsessão, era uma pseudo-esquizofrenia. Era uma falsa esquizofrenia gerada por um quadro obsessivo de fascinação ou de subjugação total, onde suscitava ou suscitou o profissional um diagnóstico, o induziu a um diagnóstico equivocado. É nesse viés que tanto nós, espíritas, que trabalhamos no centro espírita, às vezes, tomamos como obsessão quadros que são orgânicos, psiquiátricos, ou processos emocionais psicológicos que precisam ser tratados em nível da psicoterapia, quanto os profissionais da academia que dão diagnósticos de patologias, analisam determinados pacientes na sua anamnese e levantam hipóteses diagnósticas de patologias, às vezes, muito graves e que não são, que são processos espirituais e que cedem.
Stanislav Grof, o notável tcheco, psicoterapeuta, que capitaneia o movimento da transpessoalidade no mundo, hoje vivendo na Califórnia, haveria de poder fazer um estudo muito interessante acerca dessas interfaces e deixava-nos entrever, através do seu artigo, o quanto nós precisamos separar o joio do trigo, o que é uma coisa e o que é outra. Então, ele faz diferença de uma doença psiquiátrica, da esfera médica, que precisa de psicoterapia e, sobretudo, de remédio, para outras manifestações que não têm nada a ver com doença, não é patologia, mas são estados ampliados de consciência, diferentes de consciência, mas que não são necessariamente processos de anormalidade, patologias, enfermidades, não são. São processos paranormais, inusitados, são processos que emergem trazendo a ampliação do estado de consciência e suscitando alguns fenômenos que são incomuns. Então, ele relaciona as experiências místicas, as experiências de quase morte, o despertar da Kundalini, a emergência espiritual, e fala dos processos que envolvem a mediunidade no campo da paranormalidade, quando ele inclui a mediunidade como sendo um dos temas que pode ser confundido com uma doença psiquiátrica. Nós, no Brasil, que dominamos bastante a temática da obsessão, já conseguimos elaborar, do ponto de vista das associações médicas, Associação Médica Espírita, uma diferença muito plausível que ajude tanto os profissionais a entender os processos espirituais, quanto nós, os espíritas, a entendermos os processos médicos, a fim de que não tomemos uma coisa pela outra, como se diz corriqueiramente, gato por lebre. Então, notável trabalho de Alexander Moreira, por exemplo, que fez a sua tese de doutorado estudando a mediunidade, pôde levantar em mais de 100 médiuns no estado de São Paulo, fazendo estudo do psiquismo, pôde demonstrar que a mediunidade, ela não é uma patologia, ela não é um estado, portanto, de enfermidade da alma, como se poderia supor e como se supôs à época de Kardec por alguns pesquisadores. Ela é uma aptidão da alma que aqueles que a detêm e a exercem metodologicamente de uma forma adequada, qual acontece com o espiritismo, no qual a mediunidade é exercida numa objetivação de servir a Jesus, essas pessoas, na análise que ele fez da sua tese de doutorado, detêm uma saúde mental acima da média da população. Não é doença, mas como é muito mais saúde quando se analisa. Então, não só no campo da mediunidade, mas do ponto de vista da obsessão e da doença mental, pode-se fazer as diferenciações. O doente mental, ele habitualmente tem um passado genético, tem outros transtornos na família. Ele tem uma história de repetição das encrencas dele, às vezes de internações. A vida dele vai decaindo. O prognóstico dele é sempre mais reservado. E os remédios controlam. A obsessão, ela não tem esses antecedentes. A pessoa, necessariamente, não tem crises repetidas. Ela, normalmente, vinha desempenhando as suas atividades normais. E quando faz um tratamento espiritual, elas regularizam. E o prognóstico delas é muito bom quando faz o tratamento espiritual. E, habitualmente, regularmente, não precisam de remédio. Ou se tomam, dispensam remédio logo em seguida porque curam, livram-se da obsessão fazendo o tratamento. Então, são duas dimensões que têm evoluções diferentes. É natural compreender que há uma interface, significando que há uma conjugação. Todo o processo psiquiátrico que a pessoa traz num diagnóstico formalizado, um transtorno do humor, uma depressão grave, os transtornos do humor, da bipolaridade, uma esquizofrenia, um transtorno obsessivo-compulsivo grave, eles normalmente trazem conectado influências espirituais secundárias. O tratamento é médico. E as influências espirituais, elas
dinamizam, ampliam, agravam o quadro psiquiátrico. Então, esse quadro é um quadro de natureza médica, precisando, portanto, de um atendimento profissional dos profissionais da área de saúde. O atendimento espiritual espírita, ou de uma outra categoria que corresponda, entra com um aspecto secundário para atender as influências espirituais que se fazem, e dois, para dar evangelho para o sofredor doente, que naturalmente traz uma doença psiquiátrica por ter se afastado das leis de amor. Então, a proposta espírita se dá em dois níveis. O primeiro, auxiliando o tratamento psiquiátrico de forma secundária, atendendo as entidades espirituais, bem como atendendo o próprio doente. E o segundo, que é muito importante, fundamental, tratando as causas, é poder evangelizar o doente, ou seja, dar valores, princípios morais dos quais ele se afastou e por isso ele se desequilibrou psiquiatricamente. Habitualmente, em outras existências, e quando ele renasce, ele reapresenta esse quadro de cultivo negativo e aparece como uma doença psiquiátrica. Ou na própria vida, quando ele não consegue fazer o manejo adequado da sua vida e entra por descaminhos, ele pode adoecer psiquiatricamente. E influências espirituais podem serem secundárias. O inverso é bom se considerar nessa interface. Todo processo de obsessão afeta o corpo, afeta o cérebro. Então, o tratamento fundamental é o tratamento de desobsessão na linguagem espírita. É tratar o processo da influência espiritual duradoura, permanente, chamada obsessão, através da fluidoterapia, que é o processo da magnetização através do passe da água fluidificada, e dos estudos do Evangelho, que se fazem em grupo ou mediante palestras, no qual a pessoa vai sendo beneficiada para mudar a sua atmosfera psíquica e sair da sintonia. E, concomitantemente, o atendimento das pessoas, dos desencarnados que estão influenciando a pessoa, em reuniões privadas, mediúnicas, chamadas reuniões de desobsessão. Ou seja, atende-se o enfermo, vitimado pelas influências espirituais, e atende-se as influências espirituais nas reuniões mediúnicas específicas. A medicina, ela entra secundariamente, apoiando quando essa desestruturação está muito grave. Os remédios, eles entram como complementares, limitando essa interferência espiritual, gerando um conforto para o cérebro, dando sono numa pessoa que está, por exemplo, numa obsessão com insônia demorada, num quadro de ansiedade demasiada. Entra a medicação, dando um suporte para reduzir um pouco o desequilíbrio da química cerebral decorrente das influências espirituais. A pessoa diminui a ansiedade, ou do processo depressivo instalado de origem espiritual por obsessão. Entra os medicamentos antidepressivos também, para ajudar no tratamento da pessoa. A diferença vai ser a evolução, porque os remédios, eles serão desnecessários no seguir do tratamento da pessoa, se ela fizer um tratamento espiritual. Então, essa é a diferença. Aqui a medicina entra secundariamente a um atendimento de natureza espiritual de desobsessão. Aqui, a medicina entra como carro-chefe e o atendimento espiritual entra como complementar. Vejam, portanto, que o ideal sempre é juntar. O Espiritismo é uma doutrina de diálogo e de conexão. Ele não se contrapõe às religiões, às filosofias e às ciências. Logo, em relação à ciência médica, o Espiritismo não se fecha para poder negar uma intervenção profissional, seja de natureza medicamentosa, seja de natureza psicoterapêutica. Então, é fazer link, é fazer ponte, é dar as mãos, para que tanto nessa situação, que prioritariamente é um problema orgânico, psiquiátrico ou espiritual, psicológico, de conflito, o Espiritismo entra com todo o seu acervo de possibilidades para auxiliar e para dar elementos na reconstrução do estilo de vida da pessoa, quanto na segunda situação, na outra situação, em que a medicina entra como um complemento a um atendimento que é de natureza espiritual, majoritariamente, porque é isso que a pessoa precisa. Então, essa é a diferença que nós gostaríamos de trazer no campo dos processos obsessivos que suscitam um desequilíbrio psicológico, emocional e mental, e dos processos psiquiátricos que, por si mesmo,
alteram a psicodinâmica mental e emocional, ambas repercutindo, numa certa medida, no corpo físico, e ambas podendo habitualmente estarem interconectadas. Mas é de bom tom que se faça uma separação de uma e de outra para poder se elaborar um atendimento de uma forma mais hierarquicamente correto, a fim de que não se encharque de remédio, não se dê um diagnóstico equivocado e não se marque uma pessoa com a pecha de uma doença, às vezes, muito grave, e que a família depois mete isso na cabeça e o próprio doente, a própria pessoa, introjeta de que ela tem uma doença muito grave, como no outro, onde a gente toma como um processo espiritual, um processo médico, e às vezes não dá o atendimento que precisa ser dado, que é de natureza medicamentosa, de natureza, portanto, bioquímica ou de natureza psicoterapêutica. Eu tenho muitos exemplos que eu poderia e devo compartilhar com vocês, de conformidade com a necessidade, inclusive das perguntas. Mas eu gostaria de lembrar, por exemplo, uma das situações. Eu estava atendendo certa feita do Grupo Espírita Ivon Costa, que era uma casa que a gente militou durante longo tempo, onde a gente iniciou a nossa cultura espírita, e já médico, eu fui chamado para ajudar num quadro, como médico, que estava lá sendo desafiador. A pessoa estava no lugar, na sala onde se aplicava o passe, e os companheiros estavam tentando resolver a questão de uma incorporação. E quando eu cheguei, inclusive, tive uma senhora jogando, borrifando água fluidificada. Às vezes surgem comportamentos, às vezes, muito esquisitos. E eu perguntei o que a senhora está fazendo. Ele disse, não, o espírito não quer sair, eu estou jogando água, tipo água benta, água fluidificada. Eu disse, não precisa. Coletei um pouquinho da história e logo vi que o processo era difícil. Eles estavam com o diagnóstico equivocado. Eles achavam que a pessoa estava incorporada, aplicaram um passe, oraram, a pessoa não desincorporou, eles fizeram uma segunda vibração, não incorporou, então eles não sabiam o que fazer para a pessoa desincorporar. E eu, então, disse, se desincorporar, morre, porque quem está incorporado é o próprio espírito da própria pessoa que está aí, não tem espírito nenhum desencarnado se comunicando. Não tem, não. A senhora estava com um pano na cabeça, chutando todo mundo, cuspindo, ofendendo até a última geração dos companheiros que estavam atendendo, num surto psiquiátrico crasso. E eu disse, então, aqui nós já fizemos o que tinha que fazer, agora ela precisa fazer o atendimento principal, que é o atendimento médico para o surto do qual ela está investida. Esse exemplo que eu estou dando é um exemplo clássico de situações que podem acontecer e, às vezes, a abordagem nossa tem que ter muito bom senso, porque, pegar um exemplo contraponto, nós estávamos, certa feita, na União Espírita Paraense e chegou uma senhora com o esposo e ela incorporada. E eu fui conversar, os companheiros foram atender na sala do passe, e eu fui conversar e disse, não, nós estávamos no bar bebendo e o espírito atuou nela. E ela está 3 dias assim. Eu digo, como assim? Não, isso já aconteceu uma vez. Também na mesma circunstância. Estava bebendo e aí o espírito tomou ela. Ele disse, mas não é efeito óxido? Não, foi há 3 dias atrás. Ela está 3 dias que não é ele. E aí nós entramos para a sala do passe, começamos a orar e, de repente, a senhora voltou. Aí o esposo olhou e disse, essa é minha mulher. E a senhora olhou e perguntou, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Quer dizer, ela estava num quadro que, numa linguagem psiquiátrica, poderia ser uma dissociação que ela estaria fazendo, num quadro conversivo, de alteração, mas, na verdade, era um processo de obsessão, de subjugação, que estava durando 3 dias, mediado por um comportamento inadequado, num dado momento favorecido pelo álcool, o espírito assumiu o corpo e a dona do corpo não conseguia retornar ao corpo. Para encerrar esse primeiro momento, gostaria de contar um outro caso. Nós fomos chamados numa outra circunstância, era uma velhinha. Ela estava dominada pelo espírito segundo a família. Eu cheguei, tentei conversar, o espírito conversava comigo afavelmente, e aí os familiares, eram muitos familiares, a senhora era muito idosa, e os filhos também já com muita idade, e os filhos diziam, essa não é a mamãe não é assim. E nós conversávamos, avaliamos a situação, eu perguntei como era a mãe. Quando eu fui para a reunião mediúnica, onde nós fomos vibrar pela pessoa que estava pretensamente num quadro de possessão, num quadro psiquiátrico, como se tivesse surtado,
perdido a consciência, desconectado com a sua identidade, enfim, feito um transtorno muito complexo numa linguagem e no entendimento, num viés psiquiátrico, no entendimento espiritual espírita, ela estava sob uma subjugação total. E eu fui vibrar na reunião mediúnica de desobsessão, essa reunião onde a gente atende as entidades que influenciam a pessoa negativamente. E quem incorporou? Ao invés de incorporar o obsessor, incorporou a dona do corpo. E ela dizia: o que está acontecendo em casa? Porque eu falo, as minhas filhas não me ouvem. Eu converso com elas, elas não me dão atenção. E a senhora estava muito angustiada. E eu conversei demoradamente com a senhora e percebi que ela estava desconectada do corpo, sem ter consciência de que a sua vestimenta corpórea estava sob o domínio de um outro espírito. E ela, fora do corpo, como quem está dormindo, falava com seus entes queridos no corpo, acordado, naturalmente que eles não viam, não a ouviam. E ela disse: eu não sei se eu estou ficando louca, mas está muito estranho. E nós conversamos demoradamente, tranquilizamos, disse que aquilo ia passar, que ela não estava de fato bem, mas que ela iria ficar melhor, e oramos e tudo. Passaram-se mais de uma semana nessa situação. Eu voltava na casa para atender a senhora, o espírito que estava no corpo da senhora, e os familiares diziam: olha, doutor, ela toma açaí, ela come as coisas, a minha mãe não é assim, a minha mãe tem um estômago muito sensível, ela come tudo, não sente nada, ela é diferente, a minha mãe é resmungona, ela conversa, se faz de ironia, minha mãe não é assim. Na verdade, o obsessor estava até, parece que, melhor de comportamento que a vozinha. Se ele pudesse fazer uma troca, eu acho que... Porque não dava problema orgânico. Tinha um humor afável no momento, outros irônico. Conversava bastante. E a vozinha, a de verdade, a dona do corpo, não era assim. Era calada, reclamona, e o estômago, o intestino não funcionava muito bem. E a outra estava tomando de açaí para cima e nada acontecia com ela. Enfim, depois de uma semana, a dona do corpo voltou, não sei se para a tristeza ou para a alegria da família, mas voltou. Os espíritos amigos desconectaram aquele espírito, era uma subjugação total, cujo atendimento espiritual espírita foi suficiente para liberar o processo do transe demorado e liberou a senhora daquela obsessão. Eu citei esses exemplos para... Os exemplos, às vezes, configuram com mais clareza a teoria, para que possamos entender que há alhos e bugalhos, e a gente tem que separar, e às vezes os alhos e bugalhos estão misturados, e eles precisam ser considerados como interfaces de uma mesma realidade, merecendo uma abordagem de um jeito ou de outro, de conformidade com cada caso, com cada situação. E por isso, o Espiritismo, como uma ciência que estuda o espírito, tem esse critério de fazer esse nexo com a medicina, e a medicina hoje já vem avançando. Eu quero dar essa boa notícia. Por exemplo, a nossa medicina brasileira já tem um departamento que trata das questões de espiritualidade. E já há no Anual de Psiquiatria uma identificação de patologia chamada de patologia de possessão e de transe, que não significa possessão espírita, nem transe espírita, aonde se analisa o conjunto dos sintomas e se sugere de que aquela patologia ela tem que considerar aqueles sintomas, mas fora do ambiente cultural e fora do ambiente religioso, em que a pessoa pode estar investida, já indiretamente considerando de que há transes que suscitam uma possessão ou transe psiquiátrico que não são transtorno de dissociação. São quadros relacionados à cultura ou à religiosidade de alguém que está num determinado enquadramento e se submete voluntariamente a um transe, não sendo, portanto, um quadro psiquiátrico, um quadro de enfermidade. Ou seja, já há uma menção, do ponto de vista da academia, de que existe algo que a medicina ainda não estudou e de que os médicos precisam estar muito atentos. Com esse departamento de espiritualidade, essa temática tem se apresentado de uma forma mais intensa, porque há muitos psiquiatras, especialmente compondo as associações médico-espíritas, que estudam essas interfaces e têm logrado estabelecer contribuições notáveis para
o mundo acadêmico e também para o movimento espírita, para que possamos estar mais atentos a fim de podermos atender melhor as pessoas. Vamos então para as perguntas. A família, ela precisa ter o conhecimento espírita e precisa, naturalmente, ter alguma informação no campo da saúde mental, porque não dá para fazer essa distinção adequadamente se não tiver essas informações nas duas áreas. O próprio Centros Espíritas, nós aqui no Brasil, estabelecemos treinamento das pessoas que atendem no atendimento fraterno através do diálogo, na posição de entrevistadores, procurando trazer alguns elementos que possam trazer essa diferenciação, sugerir essa diferenciação. Cabe no Centro Espírita sempre essa análise, a sugestão para a procura de um profissional da área médica, para fazer um nexo, quando necessário, e muitas vezes não é possível fazer essa distinção no primeiro encontro, porque as coisas às vezes estão tão misturadas, eu mesmo, às vezes, em algumas ocorrências, tenho dificuldade de perceber o que é prevalente. Às vezes fica muito claro, logo no primeiro encontro, na primeira entrevista, numa análise melhor, fica muito claro que o problema é um processo psiquiátrico e que pode ter um componente espiritual associado secundariamente, ou de que é um problema espiritual, e de que, se aquilo não tratado, precisará de tratamento também médico, ou de que é um problema espiritual, mas que está tão intenso que precisa também de uma medicação de natureza psiquiátrica. Mas há muitas situações que a gente não consegue distinguir. Então, a sugestão é que procurasse as áreas específicas. Se tiver um profissional da área médica que tenha o conhecimento espírita, ele talvez tenha mais condições de poder ajudar a família a fazer isso, porque ele conhece uma área e conhece outra. Porque se a gente leva ao psiquiátrico, o olhar dele vai ser da psiquiatria. Se a gente leva ao centro espírita a pessoas que não têm o conhecimento médico e não têm, portanto, feito uma formação específica para fazer esse diagnóstico diferencial, a pessoa também não vai ter um olhar abrangente. Ela vai olhar e vai puxar brasa para sua sardinha, ou seja, vai olhar como um processo mais espiritual. Então, o ideal é procurar alguém que tenha os dois conhecimentos, minimamente, porque o olhar vai ser mais profundo e vai se poder fazer a distinção de um e de outro. Pode, e isso acontece muito, muito. Nos influenciam as nossas vidas de tal modo que eles nos dirigem, disseram os espíritos a Kardec. E a gente vê isso. Quantos comportamentos nossos, não obsessivos, eles estão sob uma influência espiritual. Você, às vezes, faz uma coisa e está sob uma boa influência, uma coisa positiva. Às vezes, faz uma coisa negativa e está sob uma influência negativa, numa invigilância circunstancial. Eu lembro da minha irmã, caçula, que ela deu naquele dia a vontade de botar uma pedra na testa, um exemplo de uma indiana, e saiu vestida com um vestido avermelhado, e quando chegou na reunião mediúnica, ela comunicou uma cigana. Ela disse, e ela falando comigo, a gente já parece que não tem vontade, porque eu pensei que era eu que estava botando essa pedra aqui porque eu estava gostando, eu pensei que eu me vesti só eu mesmo, na verdade eu estava influenciada pelo espírito, e é verdade, estava influenciada por aquele espírito que iria se comunicar, ia ser atendido na reunião mediúnica. Era uma cigana que estava lá, sob o encalço dela. Então, nós sofremos essas influências espirituais e elas acontecem, não é só negativa, é positiva e negativa, por isso que a gente tem que manter sintonia no bem. Mas acontecem coisas que eu quero compartilhar com vocês, muito interessante. Eu atendi um senhor
que ele era alcoólatra. E a família levou ao centro espírita para que ele se tratasse. E naquele dia, eu estava atendendo ele, já atendia regularmente, eu fazia atendimentos recorrentes no centro espírita, e ele estava me dizendo que ele não conseguia se deixar livre do álcool, porque os espíritos eram piedosos com ele, que impulsionavam ele para a bebida, que ele fazia tudo para não ir, apiedado, com um olhar apiedado, um jeito apiedado. E eu acabei de atender esse senhor, estava na hora, e eu subi para a reunião de desobsessão. E uma das pessoas pelas quais nós íamos vibrar naquela noite, coincidentemente, era ele. Então, quando nós vibramos por ele, o obsessor dele se comunicou e disse que ele não aguentava mais aquele cidadão, que ele estava frequentando o centro espírita e estava ouvindo as palestras junto com ele. Ele foi contrariado, começou a ouvir, e de que ele tinha desistido de perturbá-lo, mas que ele não conseguia deixar de beber porque ele, o cidadão, aquele senhor, o chamava para beber. E o espírito estava reclamando porque o dito obsediado, na verdade, era o obsessor. Aquele senhor que fazia aquela cara de contrição, na verdade, ele não estava querendo deixar o álcool. Ele foi lá porque a família levou e ele continuava indo porque a família levava. Mas ele não tinha interesse nenhum de deixar de beber. O espírito que fora com ele às reuniões já tinha se convertido ao bem, mas não conseguia, em algumas vezes, sim, outras vezes não conseguia ceder ao arrastamento para o álcool, porque aquele senhor chamava-o para beber, porque eles eram companheiros de copo. Então, o espírito reclamando, e eu fiquei pensando, analisando a contrição do espírito pedindo-me ajuda, e fiquei pensando no senhor que se fez de vítima, mas, na verdade, ele era o algoz, ele era o obsessor dos espíritos. Porque eu quero dizer que tem essa multiplicidade no campo da obsessão. Às vezes a gente culpa os espíritos, mas somos nós que estamos influenciando os espíritos. A obsessão é daqui para lá. O importante é que a gente se trate. Porque a gente se tratando, Kardec usa uma expressão que me é muito agradável. Ele diz em um Evangelho segundo o Espiritismo: não adianta espantar as moscas, é necessário curar a ferida. Porque a ferida é o obsediado, por exemplo, no álcool. Ele se atende um espírito, esse espírito vai e vem outro, que quer beber junto com ele. Se a cocaína, a mesma coisa. Se a cannabis sativa, a mesma coisa. Qualquer que seja o vício que eu quero cultivar e mantenho, é a ferida aberta, chamando os meus pares, os meus comparsas, os meus cúmplices. Ainda que um outro cedam sob as orações da família, o atendimento no centro espírita e tudo, e cedam, outros vêm e ocupam o lugar. E alguns têm dificuldade de ceder porque já tem um vínculo naquele vício. E às vezes quer sair, mas o encarnado está tão encalacrado no vício que aprisiona o espírito. É uma obsessão às avessas daquela que Allan Kardec analisou em O Livro dos Médiuns. Então, a psiquiatria, o problema psiquiátrico é um processo de desarranjo mental, tem uma história familiar, às vezes de pai, de mãe, de avô, que envolve, tem eventos que fizeram parte da vida que afetaram a pessoa, é muito comum eventos, a pessoa já começa a apresentar sinais, às vezes sobe e desce, e aquele quadro vai se instalando, e a pessoa não consegue mais desempenhar as suas atividades habituais, comuns. Ela o faz de uma forma precária, com prejuízo, às vezes com muita agressividade, às vezes com muita tristeza, às vezes com sensação de que está sendo perseguida, enfim. E ela vai para o tratamento medicamentoso, médico, psiquiátrico e também psicoterapêutico, que é sempre bom associar, e os medicamentos controlam a sua patologia e ela vai seguir a sua vida sempre, diríamos assim, de farol baixo, ou seja, sempre trazendo aquela encrenca dentro dela, porque ela faz parte da sua estrutura espiritual e da sua estrutura orgânica, repercutindo no corpo. Um problema espiritual de obsessão, não. Às vezes ele surge de uma forma muito abrupta, ele
a pessoa não tem uma história de doença na família, a pessoa não tem crises de obsessão ou de crises outras, às vezes ela não teve nenhum problema assim que tenha remetido para aquela situação que chame a atenção para uma grave, um trauma, não tem, e ela entra naquele quadro, e ela, ainda que vai entrando naquele quadro, você olha para a história de vida, ela é um bom funcionário, ela desempenha suas funções e tudo, e a partir de determinado momento é que começou a desengrenar a sua movimentação, ela começou a se atrapalhar. E aí ela percebe que tem algo externo, às vezes ela fala, às vezes ela vê, às vezes ela ouve, e ela consegue distinguir que tem mais de uma mente, às vezes, na sua percepção intuitiva. Se ela conhece a parte espiritual, ela chega a dizer dos pesadelos, às vezes pessoas perseguindo, e quando ela ora, ela percebe que ela melhora, sem remédio. Então, tem, assim, essas alternâncias, e quando ela faz o tratamento espiritual, ela apresenta melhora logo. Logo, quer dizer, no dia seguinte, ela responde ao tratamento espiritual. O tratamento psiquiátrico, você vai fazer o tratamento espiritual, ele melhora um pouquinho, mas não é uma melhora substancial. O tratamento de desobsessão, não. A pessoa, se ela está fazendo, entrega ao tratamento espiritual, ela está num quadro muito importante, ela apresenta sinais de melhora. E depois ela evolui para a sua normalidade, ela volta para a sua normalidade na medida em que ela está fazendo o tratamento espiritual. Então, a evolução é totalmente diferente uma que outra. O início, às vezes, é difícil diagnosticar, mas a evolução ela traz com clareza se o quadro é um quadro mais orgânico, médico, psiquiátrico, ou se é uma situação circunstancial por influência espiritual, porque a pessoa, de repente, no estilo de vida, começou a incluir um comportamento, às vezes, malsão, no sentido de convivências, de atitudes negativas, ou entrou numa certa culpa, ou então se envolveu com amigos, ou começou a se envolver com drogas, aí ela entrou no processo de obsessão. E aí ela percebe que ela entrou num descaminho a partir de atitudes, de estilo de vida que ela alterou, e ela saiu da rota. Porque a obsessão é assim, suponhamos que uma estrada tem o equilíbrio no meio. Ninguém consegue manter o equilíbrio linearmente sempre. A gente tem uma oscilação para lá, uma oscilação para cá, mas a gente nunca vai para o meio-fio. Quando vai para o meio-fio, já é uma alteração, uma influência espiritual, um desequilíbrio interior. E quando a gente vai mais sobre influência externa, a gente sai do meio-fio e sofre um acidente, cai, sai da linha. Esse é um quadro de obsessão. A gente sai do equilíbrio, entra numa instabilidade, sai de uma instabilidade normal para uma estabilidade anormal, que é o meio-fio, começa a apresentar sintomas duradouros e encalha, saindo do meio-fio e sofrendo um processo de obsessão. Essa é uma imagem que pode nos ajudar, que está na introdução do livro Loucura e Obsessão, nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando ele introduz esse assunto para tentar esclarecer de que a dita normalidade é um fio muito tênue. E muito comumente a gente pode sair, se distanciar disso, porque é uma linha quase que invisível, mas mantendo a atenção e a vigilância, a gente volta, mas se a gente for invigilante, nós corremos o risco de sair para o meio-fio e tombar. Os processos infantis, em função de o espírito estar na condição em que está, na consolidação de uma encarnação, até os 7 anos, como propõe Emmanuel no livro O Consolador, é natural que o espírito, nessa contingência orgânica, ele esteja limitado nas suas escolhas para se conectar com o bem. Então, quando acontece um processo obsessivo numa criança, quase sempre ele está relacionado ao circuito familiar. É uma forma de trazer a família. É, portanto, um processo de fragilização da psicosfera familiar, do comportamento impróprio dos pais, dos adultos que vivem com a criança, e ela, então, funciona como se fosse o chamariz. Ela é alguém que denuncia de que a família
precisa olhar melhor para a sua dinâmica, de que essa família ela não está indo bem do ponto de vista da sua convivência, ou de que ela precisa incluir a dimensão espiritual. Às vezes é um chamado para a família e a criança entra num processo de perturbação que naturalmente é triada pelos benfeitores espirituais, pelo anjo guardião da criança, já que o espírito reencarnado está a criança, não é criança, ele está a criança, ele não tem todas as condições para se fazer a sua própria defesa, no sentido de fazer escolhas lúcidas, buscar o evangelho, buscar o centro espírita, buscar ajuda. Não tem, ele está sob tutela dos adultos. Então, os benfeitores espirituais promovem esse filtro, de modo que a criança não fique completamente ali exposta às interferências malsãs. Então, a família, nessa hora, é que está sendo chamada para tratar-se. O processo não é da criança, o processo é da família. Então, é justo nessas ocorrências que a família muda o seu norte, inclui espiritualidade, passa a estudar o espiritismo, passa a fazer o evangelho no lar, aonde o pai ou a mãe, que estavam muito fora do circuito da normalidade, em vendo um filho, uma filha sofrendo, faz o movimento de adesão, de retorno ao equilíbrio doméstico, integra-se melhormente ali no circuito da convivência que estava comprometida. Então, essas ocorrências, elas são verdadeiros chamados para que a família atenda determinados requisitos do ponto de vista sistêmico, global, familiar. E quando a família assume isso, faz o evangelho, introduz a prece diária, os membros se ajudam reciprocamente, o comportamento recebe maior vigilância, o atendimento à criança se faz mais intenso, a frequência ao centro espírita, a um grupo religioso, isso encontra eco. Tudo isso que se faz, logo cede aquela manifestação intensa de perturbação, logo a criança começa a voltar para a sua normalidade, demonstrando que a família está no rumo certo. A obsessão, ela não se cura abruptamente. Há uma melhora expressiva quando se começa a investir no tratamento, mas como o processo ele se instala e ele vem num curso demorado, ele precisa também de um tempo para que a pessoa saia do processo obsessivo. Então a família, ou qualquer outra pessoa adulta que se veja no processo de obsessão, ela precisa insistir. Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, na última página do Evangelho, os requisitos para o tratamento da desobsessão. Então, algumas palavras são chaves. E aqui eu estou falando do tratamento da desobsessão, seja da família com a criança doente, seja de alguém adulto que esteja obsediado. A oração é de fundamental importância, o magnetismo e, às vezes, o tratamento médico são importantes para auxiliar no tratamento da desobsessão, a dedicação, o devotamento, a persistência, a paciência são fundamentais ao lado do amor para que a pessoa vá se libertando. É um processo de construção, ela vai se libertando, vai mudando o padrão vibratório e vai se desconectando daquela entidade. Na imagem da ferida, a ferida vai cicatrizando, cicatrizando, cicatriza. Aí não tem porquê mais ter mosca. Então, paciência, devotamento, persistência, oração, passe, atendimento médico e a reunião de desobsessão para atender os espíritos obsessores, esse forma um conjunto, por assim dizer, que coincide na melhora da pessoa encarnada e dos espíritos desencarnados. Quero lembrar que a caridade, Kardec cita, que é de fundamental importância no processo de libertação da obsessão, porque é a entrega da pessoa ao bem que ela precisa fazer. Porque às vezes estamos tão morosos, apáticos, né? Não estamos dando conta de fazer o que precisamos fazer. Então, a caridade rompe com o nosso egoísmo, diminui o nosso orgulho, faz-nos ver o outro, abre espaço para a fraternidade e para a solidariedade, e então aí surge o bem, esse fruto da caridade, que gera essa desconexão. E mais do que isso, não gera só desconexão, a gente arrasta uma entidade, às vezes, conosco,
para o bem, porque os nossos obsessores são nossos irmãos. Às vezes estiveram conosco em relações muito próximas em vidas passadas. Eles não são demônios, não são Satanás, não são... São irmãos nossos. Quantos obsessores, às vezes, reencarnam como os nossos filhos? São esses. E se você não estiver bem desencarnado, você vai ser um obsessor da sua família, do seu ente querido, né? Em função do seu ódio, da sua mágoa, da sua raiva, da sua culpa, você vai se conectar e vai influenciar negativamente um ente querido, se esse ente querido sintonizar com você. Então, a caridade é essa salvaguarda para que a desobsessão ceda, porque o amor cobre a multidão dos pecados, como diria Jesus, ou como diria Pedro, lembrando Jesus na sua epístola. Dá sustentação a essa pessoa para que ela inicie um tratamento de desobsessão, frequentando o centro espírita, as reuniões de estudo do Evangelho, à luz do pensamento espírita, receba a bioenergia, que é o passe, inclua a água magnetizada em casa, introduza o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Novo Testamento, se a família não for espírita, para que a família possa se aproximar de Deus através da leitura e da oração e poder vibrar por essa pessoa nas reuniões mediúnicas privadas, sem necessariamente levar a pessoa. Não é com bom tom levar a pessoa. As reuniões mediúnicas, elas são reuniões laboratoriais onde os integrantes dela precisam ter responsabilidade, ciência do que ali acontece, portanto, precisam ter estudo do espiritismo e da mediunidade à luz do espiritismo, para serem categorizados, ter estrutura para participar de uma reunião mediúnica e, sobretudo, mediúnica de desobsessão. Então, vibra-se pela pessoa, porque a pessoa não precisa levar o espírito. Os espíritos amigos desconectam a entidade e levam para a reunião mediúnica. E ali, o diálogo fraterno, ao invés de se fazer pelo enfermo, se faz pelo médium educado. Porque quando se faz pela pessoa, fica às vezes comprometido o diálogo, a pessoa não está bem, ela guarda a ciência do que falou, fica mais perturbadinha ainda, agrava-se essa conexão mental, porque essas comunicações começam a se repetir, não é o lugar adequado tratar domesticamente esse diálogo. Eventualmente, uma circunstância que outra pode acontecer em qualquer lugar, até na rua, mas ninguém faz uma cirurgia na rua. O médico leva para o hospital para fazer a cirurgia. Assim, a reunião mediúnica. A reunião mediúnica ela é própria para atender as entidades espirituais. O fenômeno mediúnico pode acontecer aqui e acolá, mas quando não precisa acontecer com a regularidade e se tornar alguma coisa habitual. Então, um processo de obsessão, mais ainda porque a pessoa está enferma. Então, nós sugerimos a vibração pela pessoa da reunião mediúnica e a pessoa vai se ver livre da entidade que vai se comunicar, vai ser atendida e a pessoa fica desonerada daquelas comunicações que levam à exaustão, que às vezes ela não consegue controlar, que não é só a fala. Às vezes, há um fenômeno que nós chamamos de incorporação. A entidade domina os centros motores. A pessoa não só fala, gesticula, levanta-se, quebra as coisas, agride, porque a pessoa está desequilibrada, está obsediada, ela não consegue controlar, ela está numa subjugação, não consegue controlar. Os benfeitores precisam entrar para triar, limitar aquela perturbação obsessiva e as inconsequências que podem acontecer ali, desagradáveis, às vezes com consequências físicas para os familiares ou para a própria pessoa que está em transe. Isso tudo, portanto, demonstra a delicadeza de que o fenômeno do transe, seja da psicofonia, seja da incorporação, onde o espírito domina os centros motores, de um modo geral, do médium que está obsediado, ou da pessoa que está obsediada, para que isso não se dê, e se dê no lugar próprio, com a ausência da pessoa. Então, a família precisa orar,
A pessoa que faz esse transe precisa abrir os olhos para não incorporar, ela começa a sentir a interferência, a gente pede para que ela abra os olhos, para ela ficar no estado de vigília. Podemos lhe dar as mãos para segurar as mãos, apertar as mãos, só para ela sentir e vir para o corpo, para não fechar os olhos, porque senão ela vai e incorpora. Então a gente pede, toca na pessoa, dá as mãos, os familiares dão as mãos, e começamos a orar. Ela com os olhos abertos, olhos bem abertos, pé no chão, olho aberto, e vai acompanhando a oração com os olhos abertos. Enquanto você faz a oração, pede-se a ajuda dos benfeitores espirituais que jamais estão ausentes. Não há nenhuma família que está desprevenida da tutela de Jesus, não há nenhum lar que não tenha os benfeitores cuidando daquele lar, seja o anjo guardião da pessoa, seja o anjo guardião da família, os espíritos familiares que às vezes têm evolução e intercedem pela família, mas há que se perguntar pelo que aquela pessoa está fazendo o transe. O que é que esta família está precisando ver? O que é que está acontecendo com essa família? Como é que está o comportamento desse indivíduo? Para que possamos encontrar as causas que estão fazendo com que sintonia se estabeleça e o transe se consolide. Essa pessoa, depois que ficar melhor, muito provavelmente, poderá frequentar o centro espírita, estudar, e mais tarde deverá servir para o transe mediúnico no lugar certo, melhor equipada, saudável, e ajudar tantos espíritos que sofrem, porque nós temos uma nuvem que se caracteriza por espíritos perturbadores que estão hoje na atmosfera da Terra, na crosta, precisando de ajuda. Quantas pessoas desencarnam, precisando serem consoladas, serem ajudadas, estão nos circuitos familiares. Quantas entidades infelizes precisam do diálogo fraterno. E também quantos benfeitores precisam de pessoas que se cuidem para fazer verter a voz da consolação, do esclarecimento, o processo do alentamento da família, do bom ânimo para a família. Então, o médium é essa ponte que serve para atender os enfermos e serve para que os benfeitores nos atendam enquanto os desencarnados, através, portanto, das mensagens consoladoras e esclarecedoras, iluminativas que eles trazem, e os enfermos, as ajudas que nós possamos lhes conferir, lhes dar. Há uma interação dos dois planos de vida, e o médium, que começa numa obsessão, mais tarde, não agora, mais tarde, depois que ele se trata, que acabe esses fenômenos domésticos, que ele deixe de ficar incorporando em casa ou em qualquer outro lugar, ele começará, frequentando o centro espírita, a estudar o espiritismo. Depois ele vai estudar a mediunidade. Depois ele vai ser convidado a participar dos exercícios da mediunidade, na qual ele vai desenvolver e educar a mediunidade. E é nesse processo que ele caminha para servir nos espaços mediúnicos, colocando a sua mediunidade a serviço de Jesus. A autoobsessão, o espírito Eurípides Barçanufo trata da autoobsessão com muito primor. São todas as nossas encrencas que nos dominam. A autoobsessão é um processo que se dá de mim comigo mesmo, quando eu deixo uma parte de mim interferir na minha existência e, numa certa medida, limitar a minha expressão, me comprometendo, portanto, o movimento existencial. Quantos de nós, por exemplo, só para citar um exemplo bem simples, temos um medo, uma fobia social, e aí a gente não consegue sair de casa. A gente está aprisionado, não é pela polícia, não é pela Polícia Federal, não é por causa dos traficantes, não é por causa dos assaltantes, é a gente mesmo que se torna prisioneiro. A gente não consegue sair de casa porque a gente sente uma insegurança, sente um medo, e mantém um isolamento, e não consegue sair porta fora, não consegue fazer contato com a via pública, não consegue em outros espaços, pequenos grupos, não consegue, quanto mais grupos maiores. Então, isso é um processo de autoobsessão. A autoobsessão é uma imperfeição nossa que nós
deixamos descuidadamente crescer, se avolumar, passou do tempo, e ela começa agora, numa certa medida, a nos incomodar, paralisando, por assim dizer, a minha perspectiva de caminhada. É como se eu tivesse um calo no pé, e num dado momento eu não ligasse para calo no pé e continuasse andando. Chega a determinado momento eu não consigo mais andar, o calo não deixa. Aquela parte do calo, o pé, me impede o corpo todo de poder fazer um movimento, porque eu não dei atenção àquela machucadura que estava lá no calcanhar. Assim é a alma. Nós somos espíritos que temos muitas imperfeições, muitos pontos cegos. O Espiritismo é uma doutrina renovadora que nos ajuda sempre à introspecção, à autoanálise, para que a gente esteja sempre ciente de quais são os nossos pontos vulneráveis, quais são as nossas sombras psicológicas, porque são elas que se colocam como os processos de dominação do nosso ser, fazendo o processo de autoaprisionamento, de autoobsessão. Ou seja, aquilo que eu não trato em mim passa a me dominar. Então, uma culpa tóxica, se eu não considero essa culpa e não lido com ela, num dado momento, ela começa a me impedir de eu poder me manifestar na existência. Surge insegurança, começa a surgir medo, eu começo a ficar com uma ansiedade exagerada. A causa é uma culpa que eu não estou querendo tratar. Qualquer encrenca nossa, nós precisamos tratar. É como se nós pegássemos um detrito que tivéssemos que jogar no lixo e deixássemos assim em cima da mesa. Primeiro dia a gente aguenta, o segundo, no terceiro, no quarto, começa a exalar mau perfume, mau cheiro. Aquela situação nos impede de estar na sala. Por quê? A gente o colocou no lugar onde não deveria colocar. Ao invés de reciclar e transformar em adubo, a gente deixou ali. Por preguiça, por conivência, por medo, enfim, por autopunição. Quantos de nós, ao invés de resolver a nossa encrenca, a gente se vira as costas, ou então usa aquela encrenca para poder se punir. Aí fica naquele processo autoobsessivo, que pode se manifestar com um transtorno psiquiátrico, que pode se manifestar como uma alteração psicológica, que pode se manifestar como uma alteração existencial. Há pessoas, por exemplo, que não conseguem dar certo em nenhuma profissão, não conseguem encontrar profissão, elas estão aprisionadas dentro de si mesmas. Ela até acusa o obsessor, mas não é o obsessor de fora, é ela mesma. Aí quando você vai ver, ela está aprisionada dentro de si. Isso chama-se auto-obsessão. Eu vou dar um exemplo bem recente para que vocês possam entender. Eu conheci uma pessoa que estava na iminência de suspender as atividades médicas que ela desenvolvia, médica não, de formação médica, por conta de uma fobia. A fobia é algo que nós carregamos dentro de nós mesmos e que é um processo de auto-obsessão. Dependendo da extensão, ela pode nos imobilizar. No caso dessa moça, ela estava pensando em abandonar a formação médica, porque ela precisava ir ao interior, fazer estágio, e no interior tinha muitas lagartixas. E ela não daria conta de poder frequentar vendo aquelas lagartixas. Então ela preferia abandonar a medicina, estava fazendo o 6º ano, do que ir para o interior fazer o estágio e ter que enfrentar as lagartixas. Então a mãe me pediu ajuda e eu fui acolher essa jovem e pude atendê-la. Então, qual era o processo? Era um processo auto-obsessivo, não era obsessor nenhum que estava metendo medo nela. Era ela mesma que vivia uma experiência e não tinha superado. A experiência tinham sido 2 ocorrências com crocodilo. Ela fora lançada no lugar, em função de perseguições na Idade Média, e ela ficou sujeita a ser devorada pelos crocodilos. Enquanto ela era um homem, teve força, ela ficou se equilibrando sobre as pedras, até que, com o passar do tempo, ela não conseguiu manter-se, caiu e os crocodilos comeram ela. Vejo que foi uma experiência muito dolorosa. E depois viveu uma outra experiência que se seguiu a essa, que se somou e que transformou-se nessa fobia, quando ela era muito jovem, vivendo na sua casa, havia uma ilha separada por um rio, e nesse rio havia crocodilos. E todo mundo tinha medo dos crocodilos. Então ela, no caso, como homem também, na experiência também na masculinidade, no gênero masculino, muito jovem,
desafiador, ela teimou em superar o medo dos crocodilos da comunidade. Como é que todo mundo tem medo do crocodilo? Eu não tenho. E foi desafiar o crocodilo. E avançou e nadou. O crocodilo foi ao encontro dele, mas não conseguiu alcançá-lo. Ele chegou nadando na ilha. Mas chegou na hora de voltar, o crocodilo não saía lá das proximidades. Então ela ficou esperando, como foi ficando, ele ficou esperando, como foi ficando tarde, ele começou, era um jovem, aproximadamente de 12 para 13 anos, começou a recear porque a mãe ia procurá-lo. Então ele ficou esperando o crocodilo se afastar, o crocodilo lá pelas tantas se afastou, e ele pulou quase no anoitecer, mas o crocodilo o pegou e ele não conseguiu chegar na margem. Saiu do corpo, ficou sem entender, viu a família toda no estado de desespero, chorosa, acompanhou os dias que se seguiram, sem entender porque ele estava vivo, mas ninguém falava com ele. Enfim, viveu aquilo que se chama comumente de alma penada. Ficou penando por ali até que um dia foi acolhido por um ente querido desencarnado também. Mas viveu aquela experiência muito dramática. Essas duas experiências geraram um trauma. Esse trauma foi uma fobia. Isso é um processo de auto-obsessão. Você querer abandonar uma carreira que você está iniciando, que você sempre quis, por conta de medo de uma lagartixa, que a gente chama aqui em Belém do Pará de osga. Uma lagartixa que anda na parede, que come os mosquitos que geram dengue, chikungunya, quer dizer, uma abençoada lagartixa. A pessoa tinha medo, porque a mente fez uma relação da lagartixa com o crocodilo. Então, a auto-obsessão, nesse exemplo bem simples, ele caracteriza, para os mais complexos, aquilo que a gente experimenta. Às vezes a gente está na auto-obsessão em função do orgulho, da prepotência, da ditadura que a gente traz dentro da gente. A gente é vítima da gente mesmo. Não é obsessor nenhum, não. É a gente mesmo que não trabalhou a nossa arrogância e aonde a gente chega, a gente colide, a gente briga, a gente maltrata as pessoas e a gente acha que são os outros, ou que são os obsessores. Não é, é a gente mesmo que está precisando se evangelizar. O tratamento, diz o espírito Eurípides Barçanufo, contra essa moléstia é a vacina da autoevangelização. Essa é a vacina para trabalhar o vírus da autoobsessão. Então, tomemos ciência e caminhemos para nos evangelizarmos dia após dia para eliminar as nossas autoobsessões. Jussara pode ser causada pela obsessão. A causa pode ser uma obsessão. Como também a obsessão pode ser anexo a um quadro orgânico psicológico normal, habitual. E a obsessão chega junto, consequentemente. As pessoas podem entrar em obsessão, em depressão, por um processo de um trauma psicológico, pode entrar por uma infecção e ter como consequência depois uma alteração da química cerebral, pode entrar por uma decepção, por uma ingratidão, elas podem entrar, às vezes por uma perda de emprego, às vezes por ter cometido um delito, a pessoa entra no culpa e entra na obsessão. Pode haver causas que não são dessa existência, são de outras existências, a gente chama psiquiatricamente de causas endógenas, não sabe de onde vem. A pessoa tem uma obsessão que emerge sem ter uma causa, porque está tudo bem, tudo em todos os lugares, mas a pessoa desenvolve uma obsessão sem uma causa visível. Então tem causas emocionais, tem causas sociais, tem causas psicológicas, tem causas de outras vidas e tem causas obsessivas. A obsessão pode se conectar a um obsessor pode se conectar a uma pessoa e começar a lhe imputar uma lembrança de um crime, ativar a sua culpa, e a pessoa começa a entrar numa culpa, uma culpa às vezes do passado ou dessa vida, e a pessoa começa a entrar num quadro de obsessão em função de uma influência espiritual que ativa os conteúdos que ela traz dentro dela negativos, e ela entra num quadro de obsessão. Então é bom que se diga que todo quadro de depressão, ele pode ser um quadro de origem espiritual ou não. Mas mesmo não sendo de origem espiritual,
entidades podem agravar esse quadro. Então, é sempre bom, ao lado do tratamento médico, a gente cuidar da nossa espiritualidade, ativar, portanto, a nossa fé, que vai sempre ajudar. E se for um quadro genuinamente de natureza obsessiva, a depressão, aí com mais razão nós precisamos nos afervorar num atendimento espiritual, numa aplicação do passe, da bioenergia, portanto, da água fluidificada, na dedicação ao bem, numa atividade de voluntariado onde a gente possa exercer a caridade e na mudança de comportamento moral, porque a causa da obsessão é uma deficiência moral, é uma imperfeição moral. Essa é a causa da obsessão. A cura é exatamente o oposto, é a nossa moralização, que a gente chamaria, numa linguagem do Evangelho, da nossa evangelização, que é um processo de autoiluminação. Então, a depressão de origem espiritual, ela também merece um atendimento médico conjunto, ainda que não seja a causa médica, mas a causa sendo espiritual, afetando o cérebro, entra-se com atendimento médico para dar suporte à pessoa nesse mix desse tratamento, que vai levar a pessoa a um bom termo e vai levá-la a gozar a saúde com mais rapidez do que seja uma depressão endógena, uma depressão por uma outra motivação que às vezes está presente, mas que precisa de tempo para elaborar, mais tempo, uma perda de um filho, por exemplo, pode levar a uma depressão. E aí a pessoa vai precisar de um tempo para trabalhar naquela depressão, com a ajuda de remédio, psicoterapia, né? Às vezes a perda de um órgão, de um sentido, às vezes uma traição, a perda de um emprego. É um baque tão grande, a pessoa vai precisar fazer psicoterapia. A depressão leve, o tratamento é psicoterápico, de um modo geral. A depressão moderada ou grave é um tratamento prioritariamente médico-psiquiátrico, medicamentoso, e entra a psicoterapia junto. E o atendimento espiritual entra no pacote. Mas se a origem da depressão for espiritual, também o carro-chefe é o atendimento espiritual, mas o atendimento médico. E a análise psicológica para ver em que esse processo espiritual se conectou, em que essa tomada entrou no plug, analisar o plug, isso é muito importante para que possamos desconectar plug e tomada. Ou seja, saber o que há em mim que fez conectar com as entidades que me induziram ao processo da depressão. A fala de Jesus, portanto, meus amigos, para encerrar a nossa fala desta noite, é extraordinária, porque ela nos propõe a que possamos olhar para nós mesmos a fim de possamos nos libertar. Falando do espírito que deixa a casa e é abandonada, ela é preenchida por 7 outras entidades, caracterizando, portanto, de quando a gente não se cuida, ao invés de haver uma interferência espiritual, surgem outras tantas que se associam pela afinidade, nos caracteriza a importância de que nos conectarmos com o bem. Jesus deixou uma plataforma para que pudéssemos nos cuidar. Quando atendia os obsediados da época, que gritavam: "O que temos a ver contigo, Jesus Nazareno? Ainda não chegou a tua hora?" E essas expressões, quando ele expulsa os espíritos que influenciam uma manada de porcos, ou quando ele toma o garoto que está convulsionando de um pai ferido, choroso, porque levou para os discípulos não tinham autoridade moral para poder afastar a entidade obsessora, Jesus vai, toma-lhe na mão, e o pai diz: "Você pode curar, se tu quiseres." E o garoto, ele diz para Jesus que o espírito jogava ele no fogo, na água, queria matá-lo. E Jesus toma o garoto, e o garoto entra em convulsão, o jovem, epileptiforme, e depois fica semi-morto. E Jesus, então, o levanta e ele volta à normalidade. E os espíritos que o influenciavam cedem diante da autoridade moral de Jesus. Os discípulos depois perguntam: "Mas por que tu conseguiste e nós não conseguimos?" E Jesus diz: "É porque para essa classe de espíritos tão necessitados, tão infelizes, é necessário jejum e oração. Jejum das paixões e a oração infatigável do bem." Todos nós, guiados pela essa proposta do Evangelho, e reapresentada por Allan Kardec com tanto primor e tanta beleza, somos chamados hoje a podermos fazer uma aliança
com as disciplinas acadêmicas, notadamente a psicologia e a medicina, a fim de podermos proporcionar mais saúde psicológica, espiritual, mental e espiritual, fundamentalmente, para que possamos experimentar uma vida digna de ser vivida, vivendo sempre a melhor escolha, e a melhor escolha é o bem. Pai de amor, quis a tua misericórdia, que pudéssemos desfrutar da tua presença amiga de forma mais eloquente quando tu nos enviaste Jesus para ter conosco, apontando-nos na noite escura o rumo que deveríamos seguir. A tua misericórdia infinita, Pai amorável, incansável, desdobrou o teu gesto paternal e maternal ao nosso encontro, encaminhando-nos a Allan Kardec, para que ele pudesse abrir as portas da compreensão do Evangelho e pudéssemos acessar Jesus de uma forma mais integral, despidos de tudo quanto pudesse, enquanto culto externo, nos afastar dessa realidade essencial. E assim, nós também desfrutamos no momento deste ensejo de encontrar Jesus face a face, para, valendo-nos da sua mensagem de amor, convertê-la em caridade com Allan Kardec e conectarmos contigo, Pai amorável e bom, dando um sentido existencial para os nossos passos e um significado perfumado para as nossas vidas e para as vidas que nos rodeiam e para aquelas que um pouco distante do nosso circuito doméstico possam nos se beneficiar através dessas lições de sabedoria incomparável que tu nos deixastes há 2000 anos atrás, na forma do Evangelho, e que hoje podemos manuseá-las no próprio coração para testificar de que tu, Pai amorável e bom, nos amas em incondicional amor. Fica conosco e abençoa esta agremiação espírita que celebra mais um ano de vitória do bem em terras norte-americanas, sustentando seus trabalhadores que coordenam em teu nome esse singelo ponto de luz que se abre no norte da América para proporcionar a tua presença a corações sedentos de paz e de luz. Fica conosco, agora e sempre.